24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O louvor da nossa gente está aqui. radiocpad.com.br. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 10. Jesus e o dinheiro. Bem, amigos, amados irmãos, estamos de volta com nossas lições bíblicas da escola dominical. E queremos chamar a atenção, você que é professor, superintendente, mais uma vez olhar os objetivos da nossa lição 10, que é Jesus e o dinheiro. No objetivo geral, nós colocamos que, como mordomos que somos, ensinar o uso correto do dinheiro e dos bens confiados por Deus a nós, à luz do ensino de Jesus. Nós somos mordomos, é o que nós chamamos aqui. E os objetivos específicos, nós vamos vê-los ao longo desta lição. Mas, introdutoriamente, a gente destaca, queridos, que o cristianismo ortodoxo é aquele cristianismo que procura seguir a palavra com todo cuidado e zelo, conforme ela está escrita. Ele sempre destacou o cuidado que se deve ter com bens, posses e com dinheiro. Porque o ensino bíblico é muito claro. Paulo, por exemplo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado você ter dinheiro, riquezas. Nós vamos encontrar vários homens, tanto no Velho Testamento como no Novo, que eram possuidores de bens, que tinham posses, que eram considerados ricos e não eram censurados por isso. O problema está nessa atitude que se tem com as coisas materiais. Aquilo que já falamos em aulas anteriores sobre essa atitude de consumo, né, de ser um consumista, de querer ter, onde se valoriza mais o ter do que o ser. Se valoriza mais as posses do que aquilo que revela o caráter da pessoa, outras virtudes que revelam o caráter da pessoa. Então o Evangelho vai mostrar que a riqueza, nós mostramos aqui na lição, ela pode se configurar até como um Deus impiedoso que escraviza as pessoas. Pelo dinheiro as pessoas matam, roubam, as pessoas se corrompem, tudo pelo dinheiro. Mas Jesus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Vai colocar as coisas como devem ser. E nós colocamos aqui, você vai até que tem um ponto central na lição, que o dinheiro, os bens e as posses, na perspectiva de Jesus, não devem ser o significado último da vida. É exatamente isso que o Evangelho vai mostrar. Então, da perspectiva judaica, aliás, da perspectiva secular, a judaica eu vou falar daqui a pouco, mas nessa perspectiva secular e cristã, nós vamos ver que são pensamentos opostos. A cultura secular sempre vai privilegiar a matéria, os bens, a posse, quem vale é quem tem a maior conta bancária, e se distancia muito, né, daquilo que as Escrituras ensinam. Na perspectiva secular, eu digo aqui que uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro, bens e posse, é vê-los apenas como algo de natureza puramente material. O que é o material? O materialismo como sistema filosófico é que o mundo se resume à matéria. Não tem outra realidade além da matéria. E, biblicamente, o universo, o mundo, o cosmos que a Bíblia fala,
não é só essa dimensão material, existe a dimensão espiritual. Existe uma dimensão imaterial que transcende essa aqui. Então, no mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida, olha só, que se recusa a enxergar outra coisa além da matéria. Por essa perspectiva, o material é superestimado, enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Eu digo que nesse contexto, quem tem posse é valorizado e quem não possui nada vale. Para nós que somos igreja, nós que somos corpo de Cristo, somos cristãos, crentes, devemos avaliar a nossa vida e procurar moldá-las pelo padrão da palavra de Deus. Nunca deixar que princípios de uma cultura mundana, secular, impiedosa, venha a nos dirigir, a nos direcionar. A perspectiva cristã sobre bens, posses, é diferente. Eu digo que no contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual, o mesmo que fez o material. Nos ensinos de Cristo não há um dualismo entre matéria e espírito. Quer dizer, esse desvirtuamento que só enxerga a matéria não é um ensino bíblico. O ensino bíblico vai ver os bens materiais têm o seu lugar, como os bens espirituais, uma integração. O meu trabalho, o seu trabalho faz parte também do culto a Deus. Eu não vou ser piedoso só quando estou na igreja, eu não vou ter aquela atitude de adorador só quando eu estou num templo. Não, mas o meu trabalho é uma forma de adoração também. Se eu sou um profissional liberal, você é um profissional liberal, um dentista, um médico, um advogado, se você é um gari, não importando a profissão que você tem, o seu trabalho é uma forma de culto que Deus lhe deu. Essa parte material faz parte também da vida que Deus lhe deu, da vida espiritual. É um conjunto. Nós não vamos separar isso aqui. Então isso é importante a gente detalhar isso. E aí o item, aliás, o tópico 2, chama atenção para o dinheiro e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Era diferente daquilo que Jesus ensinava. Ricos e pobres, havia muito naqueles dias, um distanciamento muito grande entre ricos e pobres paupérrimos, sem nada, e pessoas abastadas. Já existia na Palestina no primeiro século, ou nas comunidades do Mediterrâneo. E isso faz com que surja uma forma de enxergar riqueza de uma perspectiva diferente daquilo que as Escrituras ensinavam. Aí a riqueza vai ser entendida como um sinal da bênção de Deus, de piedade, que é uma bênção de Deus, mas de piedade. Quem era rica porque tinha privilégios que Deus tinha dado, era piedoso e estava associado a essa coisa. E por isso que a gente diz aqui na lição, eu quero chamar a atenção, eu digo aqui, e também havia os extremos opostos dos pobres e ricos, mas tinha pessoas que eram o povão. Não havia só pessoas abastadas, havia o povão também. E aí, esse conceito, como diz um expositor bíblico que eu coloco aqui, o P.H. Davids, ele diz o seguinte, que Abraão, Salomão, Jó serviam de inspiração àqueles que almejavam a prosperidade. A ideia era que os ricos prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Dessa forma, a prosperidade passou a ser associada à piedade. Para evitar a avareza, a ganância, a tradição rabínica estimulava os ricos a serem generosos, solidários com os pobres, que era a maioria da comunidade. Evidentemente que essa concepção estimulava apenas as ações externas ou exteriores, sem levar em conta as atitudes interiores.
Aí você lembra lá da viúva pobre. Pessoas abastadas, ricas, depositavam, e ela depositou uma pequena quantidade, pequena quantia. E Jesus disse que ela deu uma oferta maior do que todos. Aí entra a atitude com que a gente trabalha para Deus, oferta para Deus, não só o volume, não só o tamanho, mas a atitude, a intenção com que a gente faz. É importante você trazer esse aspecto para a vida cristã. Estimular aquilo que vem de um coração regenerado, de um coração transformado. O tópico 3, nós falamos de dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. Jesus alertou por diversas vezes sobre o perigo das riquezas. Você lembra da história do jovem rico? Tinha propriedades e sai como se fosse decepcionado, porque Jesus disse, vai, vende o que tu tem, dá aos pobres. E ele não suportou essa palavra. Então Jesus, ele mostrou que a riqueza, se ela não for tratada pela luz do Evangelho, da perspectiva bíblica, se torna um problema. Se torna um problema. Sangra a pessoa. E eu digo também aqui, meu amado, você vai chamar a atenção, que Jesus estimula a dependência, a confiança em Deus, até como uma reação a essa mentalidade egoísta, a avareza. Quando você depende de Deus, busca a dependência de Deus, reconhece Deus como a origem do seu trabalho, da sua indústria, do seu emprego, quando você reconhece Deus até ofertando, sendo dizimista, você está dizendo, Deus é dono do meu negócio, é dono do meu dinheiro. Eu queria compartilhar isso com você. O 4, a gente fala de dinheiro e posses na mordomia cristã. Eu digo que os léxicos definem a avareza como um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e à mesquinhez. Eu sei até uma história que eu quero, até vai servir de ilustração. Diz que 2 amigos andavam numa estrada e aí um anjo se aproximou deles. E um bate-papo angélico, gostoso, e chegou uma hora que o anjo disse, eu vou ter que me apartar, eu vou ter que seguir para outro caminho. Mas eu vou dizer para vocês, o que um pediu, o primeiro pediu, o segundo leva em dobro. E aí quem é que queria pedir primeiro? Diz que um dos amigos puxou um instrumento cortante, uma faca, e botou na garganta do outro e disse, faz o pedido. É uma metáfora para você ver onde chega a mentalidade da avareza. De querer ter. Porque o que um ganhasse, o outro ia ganhar em dobro. Era a concepção que eles tinham. Então, o dinheiro na bens e posses, na mordomia cristã, aí nós temos uma tradição interessante da igreja cristã, até isso a história vai registrar, que a igreja, ao contrário que autores de autoajuda mostram, autores que eu cito aqui nesse livro, você vai ver, que eles querem insinuar, e não só insinuar, dizer que Jesus era milionário, era rico, estimulando essa mentalidade avarenta. Mas o Evangelho vai mostrar Jesus como aquele que até desestimula a aquisição de posses. Se você é uma pessoa agraciada por Deus, dê graças a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que Deus lhe deu, mas reconheça que tudo tem origem em Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu queria deixar isso para você, desejando aí na conclusão que você tenha uma boa aula, que você se esmere, como diz a Escritura, no ensino, chamando a atenção que não existe valor moral no dinheiro. O dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal, como um instrumento.
É um instrumento. É aquele que manuseia, aquele que vai fazer uso dele. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Todavia, usar o dinheiro, eu digo aqui, como advertiu Jesus, simplesmente com a atitude de querer mais posse, mais prestígio, mais autossatisfação, acaba se tornando uma coisa ruim. Então, amados irmãos, amigos, Jesus vai mostrar que simplesmente usar o dinheiro, mas não se levar em conta a atitude com que se usa o dinheiro, já que não há valor moral nele, mas a sua intenção, a sua forma de trabalhar pode se tornar algo perigoso, porque o dinheiro se transforma num Deus. E num Deus impiedoso que costuma escravizar, matar, destruir aqueles que ele serve. Vamos ficar por aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.